Olá pessoal, meu nome é Yolanda Silva e hoje nós vamos falar sobre o livro A Arte Moderna e a Morte de uma Cultura, do escritor Roderick Roelof Hans Huckmaker, alguma coisa assim. Interessante como foi que eu vim conhecer esse escritor, né? Eu estava vendo uma música, eu vou colocar um trechinho aí para vocês. Huckmacher, você Jean-Paul Sartre. A cidade foi tomada pelos homens. Na cidade dos homens tem gente que consegue ler. Né, de palavra antiga. E aí eu vi uma referência a esse escritor comparando com o Jean-Paul Sartre. E aí eu fiquei super interessada e o meu interesse foi muito bem recompensado. Esse escritor, ele vai falar sobre a arte, né? Como vocês podem ver, a arte, e o que desembocou, a arte moderna e o que desembocou, né, no fim da cultura, né? E que cultura é essa? Vocês irão, talvez me vejam com roupas diferentes nesse vídeo, porque eu estou fazendo um diário de leitura. Eu estou lendo um capítulo, né, por semana e vou aprofundando quando dá tempo. Agora, nesse momento, nós vamos falar do primeiro capítulo, que se chama A Mensagem no Meio, né? E aqui ele já começa falando pra gente, né? Huckmaker começa falando que ele não tem, a arte moderna, né, ele começa dizendo que vai tratar sobre a arte moderna, mas ele fala que não pode falar da arte moderna sem entender o que foi feito antes, né? Nas palavras do autor, ele fala, ó, ela é, na verdade, o fruto de uma profunda inversão de valores espirituais na era da razão, né? Que está na página 21, de 21. Por isso, para entendê-la, a arte moderna, né, é preciso ver o que foi feito antes, né? E aí ele vai trazendo várias obras de arte, principalmente a pintura, e vai falando sobre cada uma delas. A primeira obra que ele coloca, a primeira obra analisada é Madonna com Criança, de Dúcio, né? Essa pintura que vocês vão ver aqui. O porquê, né, dele analisar essas obras, o próprio Huckmacher, gente, eu só quero falar Huckmaker, mas na música eu falo Huckmacher, então vamos lá. Segundo o próprio, eu escolhi as obras que representam os principais movimentos históricos que contribuíram para a cultura do período anterior ao Iluminismo. As obras pertencem à grande tradição que começou no final da Idade Média e terminou durante o século XIX, o período em que o Novo Mundo surgiu e em que a arte moderna, aos poucos, foi tomando forma. Página 22. Então, a primeira obra de arte que ele vai nos trazer é essa, A Madonna com Criança, que é uma pintura de Dúcio, né, que foi pintada por volta de 1300. Nessa pintura, nós podemos perceber uma Madonna, né, que é uma senhora, uma mulher, que é Maria, né, e o filho, o menino Jesus Cristo. E aí ele vai nos falar sobre o porquê que nessa época, né, ele traz várias perguntas, né? Qual é o objetivo de uma obra de arte? Por que que o escritor, que o pintor resolveu fazer aquela obra dessa maneira e não dessa outra maneira, né? E ele fala assim que essa obra poderia até ser um retrato da época, né, da Idade Média, mas por que que o autor não queria fazer isso, né? Fazer apenas um retrato da realidade daquele momento. Como vocês podem perceber nesse quadro, né, o objetivo é passar uma mensagem. E a mensagem é Maria, Mãe de Deus, nos observando. Ou seja, ela é a Senhora no céu, né, Mãe do Salvador e Senhor Jesus Cristo, mas ela está preocupada com a nossa vida, com a nossa realidade. Então, de certa forma, essa obra de arte nada mais é do que um quadro que tenta passar uma mensagem, né? Que nós não estamos sozinhos no mundo, nós temos alguém que olha por nós. Então, o quadro mostra a mãe de Deus interessada na humanidade. Então, isso aí é uma mensagem de fé. Na época, né, em que era predominante a Igreja Católica e Maria tinha uma representação muito forte, era importante para o homem da Idade Média, diante de todo o seu sofrimento, saber que Maria estava ali, né, pronto para lhe ajudar. Como ele fala também na página 23, ó, digamos que é um sermão sobre Maria, é um profundo sentido religioso, um quadro, é um post que pede às pessoas que vão a Maria com todos os seus problemas, né? E na Idade Média, os quadros não tinham objetivo de traçar períodos históricos, tipo, era uma obra que mostrava um cavalheiro, não, geralmente as obras de arte eram ícones, e ícone é o quê? É uma obra de arte que remete para o santo, né? Maria, Jesus e assim por diante. E no caso,
A pintura não tinha o objetivo de fato de descrever, né, fatos da realidade. Ela representa a santidade de Maria, né, algo que deixa uma, por isso que é um ícone. E é interessante, eu li no outro livro de Gilberto Duran, que ele vai falando em comparação, né? Por exemplo, ele fala a questão do ícone, da imagem na Igreja Católica. Isso aqui não está no livro de Huckmacher. Na verdade, essas informações são minhas, já as minhas leituras extras. Gente, tá um barulho ali atrás, mas eu não quero perder o raciocínio. Mas no caso, né, a Igreja Católica, durante a Idade Média, nem todo mundo tinha acesso à educação. Então, a forma que a Igreja Católica, os padres tinham, né, de passar a mensagem para a população, era por meio das imagens. Então, se você for na Igreja Católica tradicional, tem a Via Crucis, né, que a mensagem mais importante da Igreja é a Via Dolorosa de Cristo. Então, você tinha a imagem contando a história de Cristo. Então, na verdade, a obra de arte, né, essa obra de arte antiga, como Huckmacher fala, né, essa primeira obra de arte que ele traz como exemplo é que é uma obra que tinha por objetivo manter a mensagem da cruz, a mensagem, né, de Maria, por exemplo, a mensagem de Jesus, a mensagem da fé cristã bem presente na população. Então, esse foi o primeiro quadro que ele nos trouxe para falar sobre essa questão dessa arte antiga, né, que se contrapõe à modernidade, que a modernidade vem, né, para se contrapor a ela, né? Seguimos para mais essa obra que vocês irão ver agora aqui. Essa obra aqui se chama O Martírio de São Livino, né? E quem foi São Livino? De acordo com as informações da Wikipédia, né, ele foi um missionário, né, em Flandres e Brabante, venerado como santo e mártir da tradição católica, mas especialmente na Catedral de São Bavão, né? Ele viveu em 1580 e em novembro de 1657 morreu. E como vocês podem ver nessa obra, né, nós percebemos que temos o santo no meio sendo martirizado, né? E ao redor, em cima nós temos os anjos, né? E ele está nessa posição, assim, abrindo as mãos, pedindo, né, que Deus abra os céus para acolher a sua alma, né? Porque o seu corpo está sendo martirizado. E aí a gente percebe que na imagem os anjos realmente se manifestam e os soldados querem correr com medo, né? E ele tinha que queriam cortar a língua dele, né, para que ele negasse a Jesus. E nessa obra aí ele vai trazer mais um reflexo. Ele vai falar que houve algumas mudanças na Igreja Católica ao longo dos anos. E se antes, né, as obras de arte eram centradas na Madonna, nas Madonas, né, que era a mãe de Jesus e Jesus, agora focou também nos mártires, né? E aí é um exemplo de São Livino que o autor traz para nós, né, nessa obra aí de arte. A próxima obra que vamos analisar é essa obra de Rembrandt, né, que é Cristo no Caminho de Emaús, né? Como vocês podem perceber, é uma obra que já tem muita imitação da realidade, né? Já tem um longo período histórico em que descrever ali a realidade já era uma tendência na obra, mas Rembrandt ele ainda permanece trazendo em sua pintura a mensagem da cruz. E aí é interessante que eu vou até ler aqui o próprio Huckmacher, ele falando, Rembrandt deixou isso claro por meio de recursos pictóricos ao escurecer a lateral da casa, criando assim uma sequência homem-Cristo, homem-casa, com ênfase em Cristo e na casa. Ele também distingue Cristo como sendo um homem importante pelo modo como colocou entre os dois discípulos. Então, assim, como nós podemos perceber nessa obra de arte, apesar dela já ter um esquema mais realista, né, os traços mostrando a realidade, uma imitação, né, mas a obra ela não é só imitação da realidade, ela representa a visão, a cosmovisão do autor. Eu não quero usar a cosmovisão porque eu quero que, né, sem muita complexidade nesses termos. Mas no caso aí você pode ver que a obra aponta para Cristo ao centro, né, entre os dois discípulos e casa, ou seja, Cristo é nossa casa. Pode ser essa mensagem também da obra, né? Enfim, e é uma imagem realista, mas por trás dessa imagem realista tem a mensagem, uma verdade absoluta, né? Uma coisa sublime e superior, que é Jesus. Muito linda essa imagem também. Todas essas obras de arte nos mostram que um quadro, principalmente esses quadros pintados, né, antigamente, antes da modernidade, elas não eram um enfeite só para o castelo, a casa. Elas estavam para além de uma simples tapeçaria ou um ornamento na casa. Elas traziam uma mensagem, né?
a mensagem do Evangelho, a mensagem da cruz, a mensagem da fé em Cristo Jesus, né? E aí há toda uma mudança, até com a reforma protestante, né, que queria assim realmente tirar a imagem, porque às vezes algumas pessoas, né, por essa questão icônica do ícone, né, de Maria ser ali representada como sendo realmente, né, a imagem da própria mãe. Então houve essa reviravolta nessa questão da pintura dentro, principalmente, né, da igreja protestante. Mas, enfim, continua o homem, né, tentando demonstrar a sua visão de mundo, a sua fé por meio das obras de arte. E aqui ele vai falar sobre outra obra de arte, que é Duas Paisagens, ele é o título desse capítulo, e ele vai tratar dessa obra aqui. Nessa obra de Jean Van Goyen, mostra uma pintura de natureza, né? E que o próprio Huckmacher fala que você tem que ler, é como se você estivesse escrevendo, né? Da esquerda para a direita. Então a gente tem um clarão lá, né? No horizonte, e essas paisagens, né? A água, o navio, os seres humanos, né? E no caso aí, né? O Huckmacher fala que apesar de ser uma imitação, né? Tipo da realidade, mas não é uma fotografia da realidade. Porque um pintor, assim como um escritor, um poeta, ele pode ter várias perspectivas da realidade, né? E a forma como ele escolhe essa perspectiva demonstra a sua visão de mundo, né? Então, assim, no caso da obra de Jean Van Goyen, ele queria entoar um louvor a Deus por meio da sua obra de arte. Então, o homem não é o centro, o homem faz parte de toda essa criação, né? Dessa coisa sublime, que é a natureza criada por Deus, como vocês podem perceber aí. E eu vou falar uma citação que eu achei super interessante, que ele fala: aqueles que pensam que uma pintura deve ser uma réplica da natureza para ser realista estão enganados, né? A arte imita a natureza, mas sempre retrata a realidade de uma forma humana. Isso significa que essa pintura não imita a natureza como faria uma câmera, mas representa uma experiência humana, uma interpretação humana, uma percepção e uma emoção do que é verdade sobre a realidade, né? Então, aí vocês podem perceber que nessa obra o homem não é o centro. Tipo, ele vai mais à frente e trazer exemplos de obras clássicas, né, pautada na cultura greco-romana, em que tinha um ambiente muito criado, muito bonito, mas era como se fosse um cenário para as ações heróicas, né, dos heróis, dos deuses. Então o centro era o herói, o deus. Inclusive os deuses gregos, eles são muito humanos, né? Eles vingativos e tudo mais. Eles são realmente a metáfora do humano ali. Então a obra de arte, apesar de trazer a natureza era só um cenário para as ações humanas, né? Ou seja, uma obra antropocentrista. No caso dessa obra que vocês estão vendo aí, ela é uma obra que não centra no homem, ela centra na natureza, é a natureza criada por Deus, né? E eu achei lindo. Eu nunca tinha visto uma obra de arte desse homem, mas agora eu fiquei encantada e eu vou postar um vídeo agora para vocês verem algumas outras obras dele que eu achei sensacional. Como vocês podem ver nessa obra aí, é um exemplo de uma obra centrada no humano, né? Vocês podem ver que o nome dessa obra é de Poussin, eu não sei se eu estou falando correto, o nome é O Corpo de Fóssil Sendo Levado de Atenas. Como vocês podem ver, temos aí uma arquitetura, né, clássica, belíssimas árvores e tudo, mas o centro é fóssil sendo levado, né? Então, assim, é um exemplo de uma obra que tem o homem como centro, né? O antropocentrismo, antropo-homem, né? Centro. Então, o homem como centro nessa obra, né? E aí, ele está começando a falar aqui, né? Várias obras de arte e em vários períodos históricos, e como uma obra, ela pode ser centrada em Deus, e aqui quando eu falo verdade, é porque para nós cristãos, é, existe uma verdade absoluta, e o nome dessa verdade é Jesus. Então, para nós, realmente existe uma verdade. Então, tem essa obra de arte que centra nessa verdade, a mensagem da cruz, e tem essas outras obras de arte que não centram em Jesus, né?
vamos ver mais um exemplo disso. Essa próxima obra que nós vamos ver agora aqui é de Jean Steen, A Véspera de São Nicolau. É interessante que Huckmacher fala o seguinte, ó, Jean Steen foi genro de Van Gogh, sua arte pode ser comparada com a de Rubens, que é essa anterior que nós vimos, né, que é o corpo de fóssil, né, que não vivia tão distante, mas em uma cultura totalmente diferente. As diferenças podem ser vistas, em sua maioria, apenas como diferenças entre o contexto cultural da Reforma e da Contra-Reforma, embora Stein fosse católico. Então, assim, o que eu entendi, né, que o escritor está falando aqui, é que, lembra da obra de Van Gogh, que nós vimos, que é um canto à natureza, que ele descreve aquelas paisagens naturais, né? Já que nós temos como centro uma família, né? Apesar do tema do quadro ser Nicolau, né? O presente de Nicolau é centrado o quê? Na descrição de uma família, né? O homem aí como centro. Foi isso que eu entendi, minha gente, né? Que apesar de Jean Steen ser católico, né? O tema dele não é muito centrado em Cristo, mas centrado na questão humanista, né? No homem. Aí, mais à frente, ele vai trazer outra obra de arte, que é Vênus e a Música, do pintor Tiziano, do pintor Tiziano, que é esse quadro que vocês vão ver aí. Como vocês podem ver, nós estamos vendo uma mulher deitada, nua, né? E o pintor, aliás, o pianista, né? Tocando e olhando para ela. Nesse caso aqui, o escritor até faz assim, questão de nos lembrar que essa musa aí não é uma mulher literalmente pelada. A musa é a deusa, né? Que traz a inspiração. Então, assim, a gente precisa, o artista precisa ter essa inspiração para conseguir compor. Mas, assim, por exemplo, Tiziano, ele salienta que Tiziano é católico, né? Criado nesse contexto da Contra-Reforma. Eu fico morrendo de medo, né? Tanto dessa questão da reforma e a contra-reforma, né? Mas ele fez várias pinturas, até dentro da Igreja Católica, mas com um pensamento mais humanista. Ou seja, o cara era um pintor católico, né? Que, de certa forma, professava a fé católica, mas o tema da sua pintura não era Jesus, era o homem, né? Ou seja, o homem em busca da sua inspiração, em busca da musa para escrever suas obras, né? Aí, no caso, essa até a questão de ver a musa aí, como a Vênus, como, não como uma mulher, né? Mas como o amor e beleza não eram apenas sentimentos e gostos subjetivos do homem. Eles, de fato, existiam. E se o homem não fosse atrás dele, o ódio, a feiura era o que lhe pertencia, né? Então, o humanismo, né? Ele é interessante que, quando a gente fala de literatura, a gente vai ver, né? O humanismo, que vem ali logo depois do trovadorismo, depois vem as novelas de cavalaria, em que o homem era imbuído nesse contexto medieval da fé cristã. Aí, de repente, vem o humanismo, né? Que já é o homem, né, achando que é a bolacha do pacote, né? E então é isso. Então, neste primeiro capítulo que nós vemos, né? Que nós lemos, ele vai falar sobre esse percurso das obras de arte e como elas eram centradas, né? Ela dá exemplos de obras centradas na fé, né? E obras que, mesmo no contexto da reforma e contra-reforma, ou seja, quando tinha toda aquela questão da fé como sendo centro, né? As pessoas ainda buscavam o humanismo, né? Saindo do teocentrismo para o antropocentrismo. E agora nós iremos para o segundo capítulo, que se chama Raízes da Cultura Contemporânea. E vocês vão ver mais pinturas, acredito eu. Tchau!